Amigos, amigas das redes sociais, vamos voltar a tocar no tema do transporte público em Jaboticabal. Nós já nos reportamos a esse tema, já falamos das iniciativas tomadas pela Prefeitura Municipal no ano passado. Duas delas vão voltar a falar. Uma delas foi a concorrência ou a tentativa de concorrência para a concessão do serviço de área azul em Jaboticabal. Eu penso que essas duas coisas estão ligadas, mas... Bom, então essa tentativa, a concorrência foi questionada pelo Tribunal de Contas do Estado e a Prefeitura acabou por cancelá-la no mês de fevereiro deste ano. Então, previa-se contratar uma empresa para cuidar da sinalização, do trânsito na cidade, exploração da área azul no centro da cidade. Isso foi por terra. E a prefeitura iria receber um valor anual por essa concessão, que eu acho que era prevista por 5 anos. Bom, isso deu errado, a concorrência foi mal feita, foi cancelada. Bom, uma outra iniciativa que o prefeito municipal anunciou com pompas e circunstâncias no final do ano passado, 2019, foi que iria implantar o transporte público gratuito na cidade. Não haveria mais cobrança de tarifa de ônibus dentro da cidade no transporte público. Bom, não explicou direito como ia ser feito, não sei se sabia naquele momento como iria ser feito, não andou muito nesse sentido. A Aviação Piracema, que era a concessionária de transporte público, até onde eu saiba, estava mal das pernas, né? Que tem sede em Piracicaba, estava mal das pernas. A prefeitura tentou tocar o serviço de transporte público, interveio na Aviação Piracema, está administrando seus funcionários até agora, seus 32, 35 funcionários. Não conseguiu tocar o transporte público, né? E já faz alguns meses que nós estamos sem transporte público na cidade de Jaboticabal. E não se pode encontrar uma desculpa na pandemia. Não, mas a pandemia... Porque cidades da região do mesmo tamanho de Jaboticabal, vou citar só duas, uma com a população um pouco menor que a gente, Bebedouro, uma com a população um pouco maior, Matão, o transporte público está funcionando. E lá também tem pandemia. Então não foi por aí. Houve descuido administrativo, erros administrativos, que levaram a uma condução errada do processo. Mas nós temos novidade, isso eu já contei. Agora eu vou contar algumas novidades. Mas como é que eu sei isso tudo? Está lá no portal da transparência da prefeitura. O poder público hoje, graças ao PT, às legislações do PT, tem que apresentar uma série de documentos numa página que chama Transparência. Está tudo lá. Só procurarem. Se o pessoal não encontrar, depois eu posso mandar os documentos. Facebook é meio difícil de arquivar os documentos, mas eu posso mandar. Bom, qual que é a novidade? Que o serviço de graça agora tem preço. A gente falava que custava transporte público, que não podia ser de graça, não é? Não existe essa possibilidade. Então, a prefeitura, no segundo tempo, quase na prorrogação, no final do segundo tempo, indo para a prorrogação, editou uma concorrência, publicou uma concorrência para contratar uma empresa por 12 meses. A concorrência está ocorrendo. Teve empresas que se inscreveram, não é? E aí nós ficamos sabendo quanto custa o transporte coletivo, que foi estimado pela Prefeitura Municipal. Provavelmente bem estimado pelos técnicos da Prefeitura.
custa R$ 4.845.277,44. Esses números estão lá na peça da concorrência. Né? Então, é isso que a prefeitura está contratando. Vai contratar uma empresa, vai tentar contratar uma empresa, a concorrência não se fez ainda, pagando a essa empresa R$ 4.845.277,44. Lógico, como é uma concorrência, né, alguma empresa pode diminuir esse valor, né, mas esse é o valor estimado pela prefeitura para abrir a concorrência. Então, apareceu o custo, que não é nada pequeno, não é? Vamos pensar aí quanto que arrecada o município de Jaboticabal. Isso provavelmente é mais que 1% da arrecadação da prefeitura municipal. Não é um gasto desprezível. Então, a tarifa zero tem um preço que vai sair dos impostos da prefeitura. E a concorrência é isso. Concorrência está lá, eu li, eu confesso para vocês que tem alguns termos que eu tenho dificuldade de entender, não é? Termos muito jurídicos, muito técnicos, mas está lá, contratação de ônibus com motorista e combustível. Sem cobrador, porque não vai cobrar tarifa. Não é? Agora, tem uma outra questão aí muito importante para a gente discutir. Nós estamos no final de um mandato de um prefeito que não concorre à reeleição. Essa concorrência, nesse momento, está em prazo de julgamento dos recursos administrativos das empresas. Algumas empresas foram qualificadas, outras foram desqualificadas para participar da concorrência. E as empresas recorreram. Então, está se julgando esses recursos administrativos. O pessoal fala isso de interposição de recursos. Então, as empresas estão fazendo isso. Então, isso vai prolongar mais essa licitação. Pode ser que, quando for julgado esse recurso e decidir por uma empresa, as perdedoras que foram habilitadas entrem com outros recursos administrativos, que são julgados pelos próprios profissionais da prefeitura. E corre-se o risco ainda de ter recurso judicial junto à justiça. Quer dizer, vocês já mataram a charada, né? Nós vamos ficar aí mais uns 2, 3 meses sem ônibus na cidade. É isso. E a conta vai ficar para a próxima gestão. O pessoal pode falar, não, isso aí é dar esmola com chapéu alheio. Eu acho que vamos pensar na prefeitura como algo contínuo, né? Continuado. Mas, de fato, é um erro grave, gravíssimo, né? Tomar um tipo de atitude desta, fazer uma inovação administrativa dessa, que pode ser discutida. Mas num começo de administração. Né? No final, se prevê que o contrato seja de 12 meses, prorrogáveis por mais 12 meses. Né? Então, vai se deixar... Eu não sei, nós estamos no fim de agosto, setembro não assina, outubro, acho difícil, talvez em novembro. Então, o prefeito atual talvez não pague nenhuma conta se essa concorrência chegar no final desses 4, vamos chamar de 5 milhões de reais, 4,8 milhões, né? 5 milhões de reais, talvez ele não pague nem uma conta. E há um outro problema aí. Os funcionários da Piracema, que estão sendo administrados hoje, geridos pela Prefeitura Municipal, vão ficar sem emprego no final desse mês. Os 32, 35 funcionários da Piracema. O aviso prévio vence agora no final do mês e eles vão ficar sem emprego. Foi até prometido a eles que eles iam ser apresentados à nova empresa que ganharia essa licitação. Vai que isso aconteça. Vai acontecer daqui 3, 4 meses. Então, nós vamos ter 32 pessoas, 35 pessoas,
num momento de muita dificuldade no mercado de trabalho, sem emprego. Ou seja, política tem que se fazer um pouco com um pouco, a política administrativa tem que se fazer com um pouco mais de pé no chão, de planejamento, menos de blá blá blá, de conversa fiada, de promessa vazia, porque isso envolve pessoas. Tem outros detalhes na concorrência que eu dei uma olhada muito rápida, mas confesso para vocês que meu tempo não dá para fazer tudo isso. Então tem lá as linhas, né? Quem quiser saber as linhas, tem as linhas dentro de Jabuticabal, as linhas para o distrito Lusitânia, a linha para o distrito Lusitânia, a linha para o distrito de Córrego Rico, né? Tem lá os trajetos todos. Quem quiser tem interesse em ver quais linhas estão previstas, consulte o site da prefeitura ou me peça, eu passo. Mas de fato é algo que me cheira a um erro administrativo. Um erro administrativo, uma precariedade administrativa do gestor municipal. Fez uma promessa de dar transporte coletivo de graça o ano passado, não explicou direito, hoje a gente sabe o custo disso, e parece que ele não vai bancar nada. O orçamento desse ano não vai bancar nada dessa gratuidade, se a concorrência chegar no final. Coisa mal feita. Não há outro nome para dizer sobre isso. Bom, então era isso que eu queria falar. Nesse campo da concessão pública de transporte, há muitas outras coisas a falar. A gente pode voltar numa outra vez. Quero agradecer aqui as pessoas que estão participando, Eugênio Ferreira, a Regina Torres, o Jonathan, a Rosária, a Miriam, o Ica, Cláudia Guzmão, o Regis, o professor Regis, o Márcio, Paulo Roberto Troiano, Zé Ernesto Poli, Cláudia Guzmão dizendo o seguinte: meu medo é o seguinte, não podemos deixar jamais que não tenha experiência em conduzir nosso município. Imagino o desastre que é gestar sem experiência. Fará numa situação dessa. Tem que ter... Acho que a gente tem que ter a ideia de gestão pública muito presente nesses momentos, não é? Muito presente. E aí se cometeu erro em cima de erro. Não estou sendo duro nas palavras. Podia ser até mais duro nas palavras. As palavras estão sendo corretamente usadas, salvo uma outra interpretação. Não é? Cometeu-se erro em cima de erro. Mônica Bacarim presente, Adriano Fonseca, já é ruim fazer dívida em final de mandato para deixar para o próximo prefeito, pior ainda nesse momento, que não sabemos como estará a economia no Brasil e nosso município o ano que vem devido aos danos causados pela pandemia. Sem sombra de dúvida, Adriano. É isso mesmo. Né? Mas é bom a gente ir tomando conhecimento dessas questões. É bom a gente ir percebendo as ações públicas e temos que ter dedicação a isso. Isso não é simples, né? Dá para fazer, mas tem que ter um pouco de dedicação, ir atrás dos documentos, analisar os fatos, né? E não podemos apenas confiar na versão oficial. É importante que haja fiscalização sobre as atitudes da administração municipal. Bom, é isso. Boa noite a todos. E queria, terminando essa live, fazendo um convite a vocês. Um convite para a live de amanhã, que vai ser uma live com maior duração, discutindo a questão da saúde pública, do SUS e no Brasil e o SUS em Jaboticabal. Nós teremos para isso a presença do ex-ministro da Saúde, dos governos Lula e Dilma, o Arthur Quioro, né, que é professor também da Unifesp, uma universidade federal, a Universidade Federal de São Paulo. Então, amanhã, às 18h30, a discussão é sobre saúde pública. Abraço, boa noite a todos e até amanhã.